A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós queremos agradecer a Deus por estarmos mais uma vez na presença dEle, para que juntos como igreja possamos louvar o nome do Senhor, exaltar o nome dEle, orarmos e cantarmos músicas que elogiam a grandeza do nosso Deus. Gostaria de te convidar a estar orando agora, para nós apresentarmos as nossas vozes em louvor ao nosso Deus. Amém? Vamos orar? Bendito Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre as nossas vidas, pelo momento que nós podemos estar aqui, ó Deus, te adorando e te glorificando como igreja. Nós queremos agradecer, Senhor, e te pedir que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento para podermos, ó Deus, te adorar com alegria, independente dos momentos de dificuldade que enfrentamos. Por isso nós queremos cantar, ó Deus, que a Tua graça nos basta. E a Tua graça, ó Deus querido, a Tua palavra diz que ela se manifestou, ó Deus. Então nós queremos te agradecer por isso, agradecer por ser igreja e agradecer porque o Senhor recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus nós te oramos e te bendizemos. Amém. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, Tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, Tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, Tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante Ti este sincero amor, seja a expressão de todo meu louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, Tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, Tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, Tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, Tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, molda meu coração, ouça o som que flui da minha adoração. Suba perante Ti
Olá, meu irmão, minha irmã. Muito bom estarmos mais uma vez nos encontrando aqui para ouvir a palavra de Deus, para cultuarmos ao Senhor juntos com as canções e com o aprendizado da palavra. Chegando aí na sua casa, nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de que ainda nesse tempo de dificuldade a gente pode continuar cultuando ao Senhor e chegando aí e sendo abençoado e sendo edificado também. Eu quero lembrar você que a partir do próximo final de semana nós teremos escola bíblica, agora também por meios virtuais. Vai acontecer todos os domingos às 10h30 da manhã. Você pode acompanhar pelo nosso canal do YouTube, como você está acompanhando agora. Então, todo domingo, às 10h30, nós disponibilizaremos também uma aula ao vivo, e você poderá participar com os professores, fazendo suas perguntas pelo chat no YouTube. Quero lembrar você que você pode e deve continuar contribuindo com a nossa igreja, contribuindo com a obra que nós temos realizado aqui. Sei que esse é um tempo difícil, muitos dos nossos irmãos têm necessitado de ajuda, a igreja também tem ajudado, além de nossas responsabilidades financeiras como igreja. Você tem aqui os nossos dados e você pode continuar honrando ao Senhor. Eu quero lembrar que mais importante do que ofertar ao Senhor com o seu dinheiro, nós precisamos ofertar ao Senhor o nosso coração, e aquilo que nós temos é consequência daquilo que nós somos no Senhor. Quero também te incentivar a, nesse momento, focar sua atenção, talvez se colocar de uma maneira mais correta aí na sua casa, para você conseguir concentrar. Nós estamos num tempo de cultuar a Deus. Aquilo que nós fazemos com as nossas mentes, com os nossos corações, com as nossas vozes, faz toda a diferença como nós cultuamos ao Senhor. Nós vamos estudar João capítulo 1, e se você puder anotar em algum papel ou no seu celular, isso vai te ajudar também a reter aquilo que a palavra de Deus tem nos falado. Quero orar com você nesse momento, entregando esse culto ao Senhor. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de te cultuar. Obrigado porque nós temos ao Senhor. Obrigado porque o teu amor nos constrange, porque o teu amor nos ensina, porque o seu amor nos leva para mais perto de ti. Pai, usa este culto, usa esse tempo para que a tua igreja seja edificada, para que nós possamos renovar a cada vez mais a esperança em Cristo Jesus, em meio a esse tempo de caos que nós vivemos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Juntos podemos andar. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Não há nada que possa derrotar tudo que o Senhor
desejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos une. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Você conhece um brinquedo que foi criado por volta dos anos 80, chamado cubo de Rubik, ou como nós conhecemos, cubo mágico? Esse é um jogo de quebra-cabeças que você já deve ter visto, ou até mesmo brincado, em que você vai girando as peças, e a ideia é que com cada giro, ou com vários giros, você encontre possibilidades para então organizar todas as cores num lado correto e, na verdade, todos os lados com as cores corretas, e aí você completa o quebra-cabeças. Alguns outros foram criados a partir desse, talvez até mais com mais opções, mas esse é o princípio do cubo mágico que nós já conhecemos. Eu não sei se você já tentou resolver um desses brinquedos, mas não se trata de um desafio muito fácil. Pelo menos para mim é um grande desafio. Eu nunca consegui completar esse quebra-cabeças. E eu já tentei algumas vezes. Se você não sabe muito bem as regras, você gira e as coisas não vão muito bem. Parece que a gente está chegando perto de resolver. As cores começam a se combinar, mas o próximo giro nos força a bagunçar tudo. Esse pequeno brinquedo que eu trouxe aqui para mostrar nesse momento para você, ele ilustra para nós um pouquinho do que nós vamos conversar hoje. Por mais que nós nos esforcemos para resolver o cubo mágico, nós vamos tomando decisões, tentando movimentar as peças para que consigamos chegar ao objetivo final. Assim como na vida nós tentamos movimentar, resolver a nossa vida movimentando algumas peças também. Todos nós sabemos que a vida muda e que nós mudamos, mas parece muito complicado fazermos as coisas corretas ou tomarmos as melhores decisões, ainda mais quando nós olhamos para o padrão de Deus. Vê se isso não parece com a sua vida assim como parece com a minha. Quanto mais a gente tenta tomar alguma decisão, quanto mais a gente tenta mexer alguma peça, e aqui é uma figura para algumas coisas que nós precisamos fazer ou resolver algumas coisas, parece que quanto mais a gente tenta mexer, as coisas vão se tornando mais complicadas, e ao invés de caminhar para uma resolução ou uma esperança, as coisas vão ficando cada vez mais caóticas e mais desorganizadas. Na verdade, o cubo não é
uma ilustração perfeita para comunicar as nossas vidas, porque o cubo é possível de resolver. Existe um enigma por trás que, se você aprende, você consegue fazer as cores se encaminharem. E você consegue fazer isso sozinho. Mas as nossas vidas, elas não podem ser resolvidas sozinho. Nós não conseguimos, por mais que nos esforcemos muito, não conseguimos de fato e verdadeiramente estabelecer a ordem, porque nós não conseguimos fazer isso por nossas próprias forças. Nós precisamos da intervenção do Senhor. Você já deve ter vivido essa experiência em algumas áreas ou até em algum momento que você está vivendo hoje na sua vida. Parece que alguns dos seus pecados são difíceis de deixar de lado. Algumas das coisas que você precisa resolver e fazer parecem impossíveis de serem resolvidas. Mas por quê? Porque quanto mais a gente mexe, parece que nada faz sentido. Como eu falei a respeito da ilustração, parece que a gente começa a tomar alguns caminhos e as coisas vão se encaixando e, de repente, tudo vira de novo uma bagunça quando a gente mexe mais uma vez. Não é assim que você se sente em alguns momentos? É exatamente assim que eu me sinto. É por isso que o Evangelho de João foi escrito. Para um mundo que não faz sentido. Para um mundo que não consegue se resolver sozinho. Por quê? Porque o Evangelho de João apresenta a solução, a resolução para um mundo que não faz sentido. A resolução para esse mundo que não faz sentido está na pessoa de Cristo Jesus. Para um mundo que cada nova decisão, cada nova mudança, mais complicado se torna de resolver, o próprio Deus enviou o seu Filho para ser a luz aos homens. É isso que João vai escrever quando vai descrever o motivo do seu evangelho em João capítulo 20, versículo 31, quando ele diz assim: mas estes escritos foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que tudo só começa a fazer sentido em Cristo Jesus. Por isso nós vamos então olhar para João capítulo 1, dos versos de 1 a 18, início do livro de João, do Evangelho de João, a partir do versículo 1. Nós vamos ler os versículos e conversar um pouquinho sobre a esperança que encontramos em Cristo Jesus. João capítulo 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido.
O que aprendemos aqui nessa leitura do texto, pelo menos uma primeira lição, é que nós só encontraremos a esperança conhecendo Jesus. Nós só encontraremos a esperança conhecendo a Jesus. Quando João vai fazer a introdução do seu livro, do seu evangelho, para um mundo que não faz sentido, e ele quer trazer sentido a esse mundo, a primeira coisa que ele começa fazendo é apresentando as qualidades de Jesus. Diferente do que os outros evangelhos fazem, começando narrando a história de Jesus, João vai falar sobre os atributos, sobre as qualidades que o Mestre tem. E é isso que eu quero fazer com você também aqui, lendo cada um desses atributos e tentando explicar de uma maneira breve cada um deles. Primeiro, Jesus vai ser narrado por João como sendo a palavra. O texto diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. O que significava dizer que Jesus é a palavra? Dizer que Jesus é o Logos, é a verdade de Deus, é a palavra de Deus encarnada. É isso que nós entendemos olhando para as Escrituras. Tudo que Deus faz é por meio da sua palavra. É no início da história que Deus usa pela primeira vez, pelo menos relatado em Gênesis capítulo 1, a sua palavra para criar todas as coisas. Em Jesus, então, nós temos a clara expressão de Deus ao homem. Ele é a expressão de Deus sobre a verdade, sobre tudo o que nós precisamos saber. Veja que o próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus, é a verdade, é a palavra, é o que faz dar sentido a um mundo que não tem sentido. No princípio, Ele é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Esta é a diferença do cristianismo para várias outras religiões, porque como nós entendemos quem é Jesus e quem Deus afirma que Ele é. João capítulo 1, versículo 1 vai dizer que Jesus é o próprio Deus. Veja bem, Jesus não é um tipo de Deus. Jesus não é um profeta, um bom homem, alguém digno de ser imitado simplesmente. Mas Jesus é o próprio Deus. Ele estava com Deus e Ele era o próprio Deus. Jesus é Deus em essência, é o que o texto está dizendo. Jesus não é um funcionário de Deus. Jesus não é um capanga que obedece o que Deus manda simplesmente. Jesus não é alguém com menor valor, com menor importância. Jesus é o próprio Deus. Como um comentarista disse, a restauração do gênero humano deveria ser efetuada pelo Filho de Deus, porque através do seu poder todas as coisas foram criadas. E é tão somente Ele que sopra vida e energia a todas as criaturas para que permaneçam em sua condição. O fato de Cristo Jesus ser Deus, o Deus encarnado, dá à humanidade a possibilidade de ter tudo restaurado. Ele, o próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus, restaura tudo que foi criado e que se perdeu em meio ao pecado. É por conhecermos a Jesus que nós temos o privilégio, a oportunidade de sermos restaurados. Ele é eterno, o versículo ainda vai continuar dizendo. Ele estava com Deus no princípio. Essa expressão aqui vai mostrar que Jesus não veio à existência no dia do nascimento simplesmente. Mostra que Jesus estava com Deus desde o princípio. Ele não veio a existir, ele não se tornou Deus, mas ele já existia e era Deus antes mesmo da criação do universo. É neste homem, Deus, que você crê? É este Jesus que você conhece? O Deus do universo, o Deus que criou todas as coisas, o Deus encarnado em Cristo Jesus, o Criador. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, é o que João continua dizendo. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O que o texto está dizendo é que Jesus estava com Deus no momento da criação e ele participou ativamente do processo criacional. Jesus é a base pela qual o universo pode vir à existência, ou pôde vir à existência. E o texto mostra também que nada poderia existir verdadeiramente sem Ele. Jesus
não foi alguém que simplesmente participou da história. Jesus é aquele que escreveu a história e ele decidiu fazer parte da história. Jesus é aquele que está por trás de toda a história e ele veio redimir a história. É esse Jesus que você conhece. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. O texto ainda vai continuar dizendo: nele estava a vida. Nele estava a vida. Jesus é a fonte de vida. Ou seja, como é possível alguém ter vida? Como é possível algo ter vida? Isso só é possível porque Jesus permitiu. Isso só é possível porque o próprio Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Apenas por intermédio de Jesus. Tudo veio a existir por meio de sua palavra, pelo verbo, versículo 1. E a vida só existe porque Jesus é o provedor da vida. Ele é a manifestação visível do que é vida. Nós só temos vida porque Ele nos doou vida. Você deve se lembrar de Efésios capítulo 2, que vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos diretamente indo ao encontro da ira de Deus, mas o próprio Deus nos visitou com a sua graça em Cristo Jesus e nos perdoou dos pecados, nos retirando da morte, nos concedendo vida. O que aprendemos aqui em João, olhando também para o texto de Efésios, é que não existe vida, não há qualquer vida sem Cristo. Qualquer vida sem Cristo não é uma vida de verdade. É por isso que as pessoas que não têm a Cristo Jesus parecem que estão rodando por aí, tentando encontrar um sentido na vida, tentando encontrar algo que as preencha. Porque só Jesus, só o nosso Mestre é o doador da vida. Ele é a vida. E o texto ainda vai dizer que Ele é a luz para os homens. A luz que brilha nas trevas. Imagine por um instante viver a vida no escuro. Como você poderia me enxergar agora se não tivéssemos luzes aqui? Parece que sem luz nós não iríamos conseguir perceber as coisas corretamente. É como entrar num quarto escuro que você não conhece e sem luz você bate em tudo e se machuca até. Sem luz ou sem muita luz nós não conseguimos perceber os detalhes. Você não consegue enxergar como eu estou vestido ou se eu estou usando óculos ou não. Você não consegue identificar belezas ou perigos existentes. É isso que Jesus faz. Jesus é a luz que ilumina os homens. Ele é a fonte do brilho entre as trevas. É isso que Jesus faz. Ele encarnou a própria luz. Ele dispersa as trevas. Lembrando da nossa temática aqui sobre esperança, a esperança quebra o caos. A luz quebra as trevas. O que nós podemos entender é que Jesus, sendo a luz, Ele acaba com as trevas. Jesus, figurativamente então aqui, é a esperança que acaba com o caos. Jesus é a esperança que elimina as trevas e reorganiza o caos em que nós estamos inseridos. Jesus reorganiza o caos da humanidade. Jesus reorganiza o caos da minha história, de toda a história. Jesus reorganiza o caos das nossas vidas, das nossas famílias. Todos os homens que Ele ilumina são por Ele transformados. Isso me inclui e te inclui, se Jesus já é o dono da sua vida. Ele é a luz que ilumina todos os homens. Porque muitas vezes a nossa vida está caótica, porque muitas vezes
parece que estamos perdidos, sem ter para onde ir. Isso se dá porque Jesus ainda não é a pessoa que ilumina a sua vida. Isso se dá porque Jesus ainda não é a pessoa que acaba com as trevas, traz esperança para reorganizar o nosso caos. O texto ainda vai dizer que ele estava vivendo, que estava chegando ao mundo, ele viveu entre nós, tornou-se carne e viveu entre nós. Filipenses capítulo 2, versículo 7, vai ainda apresentar essa afirmação de uma forma diferente. Jesus, mesmo sendo Deus, fez algo por nós, demonstrando o seu grande amor, se humilhando. Ele se tornou como os homens. Jesus, mesmo sendo Deus, decidiu se esvaziar, viver entre os homens para nos salvar. Enquanto todos querem uma posição de destaque, enquanto todos nós queremos ser reconhecidos, admirados, valorizados, enquanto nós queremos de alguma forma ser deuses, o próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus, decidiu se tornar homem, decidiu se humilhar e dar a possibilidade de termos um relacionamento restaurado com o Senhor. Ele é glorioso, vimos a sua glória. Muito embora Jesus tenha se encarnado como homem, ele não deixou de ser Deus. Isso mostra que a qualidade, que as características divinas que ele tinha, nós conseguimos perceber que ele merece todo o destaque, porque ele tem todo o merecimento, todo o peso de glória que ele é devido. O texto ainda vai dizer, cheio de graça e de verdade. Nele temos a plenitude do favor de Deus, o reconhecimento pleno da verdade. Cristo Jesus demonstrou por meio da sua encarnação o cuidado de Deus aos homens, revelando todo o seu maravilhoso plano para a humanidade. Cristo Jesus é perfeito, o texto vai dizer, todos recebemos da sua plenitude. Como filhos de Deus, estamos no processo de mudança, e o processo de mudança para sermos plenos, perfeitos como Jesus é. Em Jesus não há nada que falte, não há nada que precise ser melhorado, não há nada que precise ser aperfeiçoado, porque Ele é a plenitude. Ele é o padrão que precisamos perseguir para alcançar a perfeição. Ele é o padrão da nossa esperança. Como um autor disse tempos atrás, Jesus não apenas morreu por nós, Jesus viveu por nós. Mas pastor, por que uma série que fala sobre esperança, em meio ao caos, ao sofrimento que nós vivemos hoje, por que você falou tanto de Jesus e não falou sobre os meus problemas? Porque eu quero dizer para você que o que nós conhecemos sobre Jesus, que o que nós sabemos sobre Jesus, o que nós pensamos sobre Jesus, é a coisa mais importante sobre nós, porque só quando conhecermos Jesus, seremos realmente transformados e experimentaremos verdadeiramente da esperança. Nós só experimentaremos esperança quando crermos em Jesus. Assim como o enigma apresentado aqui no início, nós só vamos encontrar o verdadeiro sentido quando recebemos e conhecermos a Jesus. A verdadeira esperança só há, então, em uma verdadeira crença sobre Jesus. Perceba algo interessante que aparece no versículo 11. A luz para as trevas, a revelação de Deus para o caos humano entrou na história. Mas João vai dizer algo sobre Jesus, no versículo 10 e versículo 11. Mas o mundo não o reconheceu. Inclusive o seu povo, os israelitas, não o receberam, versículo 11. Veja que muitos, ao verem a solução para o caos, verem a solução providenciada por Deus para o caos da humanidade, não quiseram essa solução. Não quiseram a solução, quiseram outra solução. Não é de hoje que as pessoas não querem olhar para a solução providenciada em Jesus. Elas querem outra coisa. Elas têm outras expectativas de como resolver o caos interior, o caos exterior. É como se nós precisássemos de uma outra opinião médica. Ao invés de ouvirmos a opinião do próprio Deus,
para o caos da humanidade, nós queremos ouvir outras opiniões. Nós não queremos a solução que Deus deu. Mesmo sendo a luz para todos os homens, teve gente que não reconheceu. Teve gente que não quis ouvir isso. Teve gente que não quis a resolução para esse caos. Está procurando outra solução para o caos. Isso parece absurdo, não parece? Mas é exatamente o que nós estamos fazendo quando nós buscamos qualquer outra solução para os nossos problemas que não o próprio Deus, que não a pessoa de Cristo Jesus. Versículo 11. Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Contudo, aos que creram, aos que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Jesus encarnado foi revelado a todos os homens, mas nem todos o reconheceram, nem todos perceberam quem ele realmente era. Ele estava entre um povo que o rejeitou, e até hoje pessoas o rejeitam. Pessoas querem coisas que Jesus pode oferecer, mas não querem o próprio Jesus. Então, versículo 12, que é tão belo nesse capítulo aqui, vai dizer algo importante. Enquanto algumas pessoas estavam rejeitando Jesus, rejeitando a esperança para o caos, contudo, mas que muda o sentido do que está acontecendo aqui, há uma transformação verdadeira, há uma possibilidade de transformação, de encontrar a esperança verdadeira, que é receber e crer em Jesus, se agarrar firmemente em Jesus e crer, colocar toda a sua confiança, toda a sua esperança em Jesus. Por isso que Jesus não pode ser alguém que a gente busca só em meio ao caos, em meio às dificuldades, quando nós estamos em um apuro. Jesus é alguém em quem nós precisamos depositar toda a nossa confiança. Isso deve acontecer pontualmente em um momento que deve transformar toda a nossa vida dali para frente. Nós precisamos encontrar com Jesus, e isso nos afeta completamente. Nós nos encontramos com Jesus em um momento da nossa história. Para alguns, isso aconteceu alguns anos atrás, para alguns, algum pouco tempo atrás, outros ainda não experimentaram isso. Mas no dia que Jesus tiver um encontro contigo, quando você receber, se agarrar a Ele e crer nele, toda a sua vida será transformada completamente. E aí, nós teremos o privilégio, a permissão, a licença de sermos chamados filhos de Deus. Nós fomos mudados por Deus para uma nova condição. Nós éramos filhos da ira de Deus e agora somos chamados de filhos do seu reino. Nós agora não estamos nos tornando filhos, nós somos chamados filhos de Deus quando nos encontramos com Jesus. Versículo 14 vai dizer que essa mudança não acontece por desejos internos, não por força de homem nenhum, nem pelo sangue, nem pela família que você pertence, nem mesmo pelas coisas que você faz, ou por qualquer decisão humana. As mudanças acontecem e a esperança enche os nossos corações por meio de Cristo Jesus. Toda a mudança verdadeira, toda a esperança acontece por Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança. Por isso é tão difícil mudar. Por isso que é tão difícil tentar ajustar a nossa própria vida. Você já deve ter tentado isso, como eu também já tentei, fazer as coisas com os meus próprios esforços. Nós nos empenhamos, seguimos algumas regras e queremos novas regras para tentar obedecer mais a Deus e tentar resolver a nossa vida. Mas nós não somos capazes de mudar sem Jesus. Isso é muito difícil. Na verdade, não é que é para ser difícil, é para ser impossível, porque não dá para mudar sem Jesus. Não dá para ter esperança sem Jesus. Não dá para encontrar a esperança em qualquer outra coisa, nem mesmo na sua habilidade de mudança, nem mesmo no seu empenho pelo cristianismo, sem Cristo Jesus. As mudanças sem Jesus, a esperança sem Jesus vai ser só superficial, vai ser insignificante perto da esperança verdadeira encontrada no Evangelho.
Uma esperança que só o Evangelho proporciona, só o Evangelho nos propõe. Versículo 16. Todos recebemos de sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Em Cristo, a riqueza de todas as coisas se acha exposta diante de nós, para que busquemos nele. Ele está disposto a fazer jorrar sobre nós, se nós dermos espaço a ele por meio da fé. Como diz João Calvino, tão logo nos esquecemos de Cristo, passamos a buscar em vão um ínfimo bocado de bem, passamos a buscar algo pequeno que pareça com algo bom, visto que aprouve a Deus que todo o bem que existe seja encontrado unicamente nele, em Jesus. Nós buscamos algum tipo de paz, algum tipo de solução, algum tipo de coisa que nos acalme o coração, mas tudo isso é extremamente pequeno, é extremamente passageiro, porque a única coisa que tem poder, a única pessoa que tem poder de aquietar o nosso coração e de nos dar verdadeira esperança é Cristo Jesus. É graça sobre graça. É notória a interpretação de Agostinho, como diz João Calvino. Todas as bênçãos que nós continuamente estamos recebendo por Deus, elas são extensivas à vida eterna. São não um ressarcimento, olha que bonito isso, por conta do nosso crédito, como se fossem salários por nossos feitos. Mas isso provém da bondade de Deus, que assim nos remunera com a sua graça prévia e nos coroa com seus próprios dons. O que está sendo dito aqui é que não é um pagamento, a esperança que recebemos não é um pagamento por algo que nós efetuamos, mas é graça, é presente de Deus que foi conquistado por Cristo Jesus. Não há limites no suprimento da graça que Deus pôs à disposição do seu povo em Cristo Jesus. Por isso, diante do Evangelho, diante do que foi exposto aqui, apenas duas respostas são possíveis e necessárias. A primeira delas, ou você vai responder com incredulidade, como foi apresentado aqui, alguns dos seguidores, não querendo recebê-lo, não querer crer nele, decidindo dizer que não Jesus, eu quero procurar esperança em outra coisa. Ou você pode responder com fé, de novo, não por seus esforços pessoais, quer seja externos ou internos, mas nós precisamos ser nascidos da parte de Deus. É Ele quem efetua em nós a ação dos nossos corações. É Ele que nos dá esperança. Por isso, se você não se lembrar de mais nada, grave pelo menos esta breve afirmação. Nós só experimentaremos a esperança confiando totalmente em Jesus. Nós só experimentaremos a esperança confiando totalmente em Jesus. O que eu quero dizer é que só haverá verdadeira esperança quando nós conhecemos verdadeiramente Jesus. Tem pessoas que se apegam a elementos da religião, se apegam a elementos do cristianismo, mas não se apegam a Jesus. Se você está se sentindo desesperançoso, é possível que você não tenha conhecido verdadeiramente a Jesus. É possível que você esteja acostumado com as práticas do cristianismo, mas não tenha conhecido Jesus. Se você está desesperançoso, é possível que você já tenha conhecido Jesus, mas tenha se perdido dele no caminho, se esquecido de quem ele é e não tendo condições de colocar as coisas no lugar certo, porque você está fazendo tudo pelos seus próprios esforços. Ou ainda você pode ter conhecido Jesus, mas você está confundindo o que é verdadeira esperança. Talvez a sua esperança está em algumas coisas que precisam estar ajustadas. Eu vou me sentir completo, eu vou me sentir realizado se a minha família for melhor. Eu vou me sentir mais estável se o meu casamento acontecer de uma maneira diferente. Eu vou sentir mais realizado se eu conseguir comprar o que eu preciso, ou se eu conseguir sofrer menos com os problemas que eu estou sofrendo. Mas não é isso que tem poder de colocar em ordem o nosso caos. Isso vai ser só um paliativo, porque quem pode colocar ordem ao nosso caos é a esperança encontrada em Jesus. Jesus é o padrão perfeito.
Jesus é o único que pode gerar mudança verdadeira. 2 respostas são possíveis: ou a fé ou a incredulidade. Nós temos a necessidade da mudança, a necessidade da esperança. E só podemos experimentar isso porque Jesus nos ilumina. Jesus é a luz a todos os homens. Como você pode colocar isso que nós falamos aqui em prática? Reconheça que toda mudança que você tenta fazer sozinho não será uma mudança completa. Não será uma mudança verdadeira. Você não vai conseguir fazer sozinho. Você precisa de Jesus. Quero também encorajar você a falar sobre a sua vida com Deus. É incrível como eu conheço pessoas que procuram ajuda, me procuram como pastor, como ajuda, procuram outros pastores para ajudar em alguns problemas, em algumas questões, antes de terem procurado ajuda em Deus. Eu já comecei a aconselhar pessoas e conversar com pessoas e perguntar: você já orou? Já pediu isso ao Senhor? E a pessoa diz: não. Eu já lidei com pessoas pedindo orações antes de orarem elas próprias ao Senhor. Eu já atendi pessoas que parecem que têm uma expectativa de uma resposta mágica para resolver os problemas, para o seu mundo caótico, sem buscar o próprio Deus, sem buscarem a Cristo Jesus. Se esse é o seu caso, eu posso até te dar dicas, meu irmão. Eu posso tentar ajudar você a organizar as cores da sua vida, mas você nunca vai conseguir ter a sua vida organizada sem buscar o próprio Jesus. Perceba que o que eu estou dizendo para você não é que eu não posso te ajudar e que eu não quero te ajudar e que eu não quero conversar com você sobre isso. Muito pelo contrário. Me coloco aqui mais uma vez à disposição para sermos ferramenta para nós, como igreja, te ajudarmos. Mas eu quero dizer para você que você precisa encontrar a Jesus. Eu não posso fazer nada para você se não for Deus, o transformador do seu coração, que traz esperança às nossas vidas. Conheça e reconheça Jesus. Toda a nossa vida depende dele. O que você precisa mudar? O que é algo que Deus deseja de você? Você tem buscado o auxílio dele para mudar? Voltando à nossa ilustração do início, as cores da nossa vida, elas se encontram bem bagunçadas. Nós procuramos conselheiros, procuramos ajuda, procuramos ferramentas, procuramos informações, procuramos pregadores que podem nos dar direções de como trocar as cores e formar algo que faça sentido. Mas a nossa vida não é um cubo colorido, que a gente pode aprender técnicas para serem transformadas. A nossa vida é algo que só vai encontrar sentido em Jesus. Porque nós somos criados para ser como Jesus é. Nós somos criados para viver dependentes de Jesus. E enquanto não for Jesus a nos transformar, nós vamos continuar batendo cabeça para tentar resolver a nossa vida. Só Jesus pode dar sentido às nossas vidas. E nós só experimentaremos a esperança conhecendo a Jesus. Nós só experimentaremos a esperança conhecendo a Jesus. Quero orar com você. Santo Deus, eu peço pelos meus irmãos, eu peço pela nossa igreja, peço por mim, que nós possamos estreitar ainda mais o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, que possamos conhecer e reconhecer o valor do Evangelho e o verdadeiro Evangelho, que paremos de buscar esperança, paz, tranquilidade, resolução em qualquer outra área da vida, mas que possamos depender exclusivamente daquilo que encontramos em Jesus. Obrigado porque o Senhor Jesus ilumina o nosso caminho, é a esperança para o nosso mundo caótico. Deus, obrigado porque todo o resto parece desmoronar e porque isso nos mostra que só temos ao Senhor.
Deus, peço por meus irmãos, que eles possam experimentar a esperança que vem de um relacionamento profundo com Cristo Jesus. Que o teu grande amor visite o teu povo. Que a graça em Jesus nos encha como igreja. E que o teu Santo Espírito seja o nosso consolador e o nosso guia a cada momento, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se
e seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Deus abençoe, que o Senhor continue falando no seu coração através da sua palavra e que a nossa vida seja uma bênção durante toda a semana, em nome de Jesus.